As espirais vão destruir o mundo. Se você tá cansado dos mesmos clichês de sempre, gosta de um anime de terror, acompanhe até o final esse recap do novo anime em lançamento, Uzumaki. Todo em preto e branco, puxando pro milênio passado. Começamos com uma garota que espera o seu amigo, que também acho que é seu namorado, chegar, e anda com ele indo pra escola. Nesse caminho, o garoto pede pra ela fugir da cidade com ele, porque a cidade tá estranha, cheia de espirais, e fala que isso não pode ser uma coisa boa. Ele também comenta como seu pai está sendo afetado por essas espirais, deixando de ir trabalhar e também desenhando espirais em tudo que é canto da casa, colocando coisas no formato de espiral, e aí tudo piora quando os olhos dele começam a girar nessa forma. A janta dele também tem que estar girando para ele poder consumir, da mesma forma que o banho também tem que estar na mesma situação para ele poder entrar na banheira. O pai do protagonista virou um maníaco das espirais. A garota ri porque acha engraçado, mas o garoto enfatiza que, na verdade, isso é assustador. Até que o protagonista toma um dano absurdo de um som que parece ser de um farol velho. Guarda essa informação. Ele fala que a cidade está enlouquecendo ele e que tudo isso é como andar numa espiral. E do nada passa um vento por eles, é um tornado, então adivinha, formato espiral. Com a menina chegando em casa, aquele pai louco do amigo dela está pedindo uma peça para o pai da menina, que é um artesão. Ela vê eles tendo uma conversa muito doida sobre círculos. O pai do amigo fala que até existe uma dimensão própria das espirais. Cortamos então para o outro dia, aonde a garota conversa com a sua amiga, que vai ser chamada de amiga da cicatriz. Por quê? Porque ela tem um segredo, que é justamente essa cicatriz. A protagonista fala sobre o namorado, até que bate um vento e revela a marca na testa da amiga, que era o segredo dela. Ela diz que é uma cicatriz normal de um acidente de infância. E depois da aula, vão até a estação onde o garoto principal conhece essa amiga da marca. Um instinto aranha na hora diz que ela não é coisa boa. Ele tenta alertar a namorada, que escuta ele, mas caga. Ela simplesmente segue a vida e fé. Chegando em casa, o pai da protagonista mulher pede para ela entregar a peça que fez para o pai do amigo, que talvez seja namorado também. E muito insatisfeita, ela vai. Chegando lá, o pai do amigo mostra como é possível o corpo humano manifestar as espirais. E aí ele bota a língua para fora e faz a língua virar uma espiral, se contorcendo completamente. O que espanta a garota, que sai fugindo de medo. Nessa hora, chega um outro cara com uma outra entrega para o pai do protagonista. Lembra da garota com a marca na testa? Ela ficou toda abalada, afinal o protagonista não gostou dela, o que é completamente errado na cabeça dela, afinal todos os meninos dão em cima dela, e isso cria uma obsessão compulsória. Agora ela quer que o protagonista goste dela, mas nosso protagonista tem medo da espiral e não consegue gostar dela. Nessa hora bate um vento que revela a cicatriz, que já evoluiu para uma espiral completa. Ele fala para a garota sair de perto da Kuruzu, que é a protagonista, e também para ela sair da cidade, antes que as espirais afetem ela da mesma forma como está afetando o seu pai. Mas ela não vai sair da cidade, afinal ela ama o protagonista. Mas Shuichi, o protagonista, foge de medo. Depois disso a gente corta para um funeral. Funeral esse que a gente descobre que é do pai do Shuichi, nosso protagonista. O mais bizarro de tudo é o pai dele meio que se matou por se contorcer virando uma espiral. Ele se quebrou todo pra ir. Enquanto Shuichi contava isso pra menina, o que aconteceu com seu pai, que ao ser cremado, sua fumaça criou uma espiral no céu. Inclusive também criou o formato da cara dele. A mãe dele ficou em pranto, chorando e pedindo pro marido esquecer essas espirais, mas a espiral toca o lago da cidade, enquanto a mãe vai à loucura e acaba sendo hospitalizada. A amiga da marca aparece depois para consolar Kuruzu, mas após uma ventania mostra a sua testa. Kuruzu fala que está ficando cada vez pior e isso leva sua amiga a sair correndo. Enquanto isso, no hospital, toda vez que a mãe do protagonista vê algo que lembre uma espiral, ela simplesmente surta. Pode ser o cabelo das enfermeiras ou até o seu próprio dedo. A garota da marca recebe uma proposta de um garoto pra sair. Ela topa, mas tem uma condição: quer armar uma emboscada pro Shuichi. Mas antes disso, um garoto chega na escola,
todo suado e parece que foi a chuva. E também fala que ele não vai na escola tem alguns dias. Ele também é muito devagar e esses atributos fazem ele sofrer muito bullying. Bullying pesado, de tipo arrastarem ele pelado pelos corredores. Nessa hora é mostrado que ele tem uma marca de espiral nas suas costas. Guarda essa informação. A gente corta de novo pro hospital, onde aqueles surtos fizeram a mãe do protagonista raspar sua cabeça e também cortar as digitais do seu dedo. E para não ter os mesmos efeitos, o protagonista começa a usar luva. E para fechar esse episódio, a emboscada acontece. O garoto conseguiu atrair Shuichi para a garota da marca. Marca essa que já consumiu parte da cabeça da menina, que após um breve diálogo, ela segue sendo completamente consumida pela espiral da sua cabeça e some. Lembra daquele garoto lerdo? Ele volta pra escola e também tá com uma super espiral crescendo nas suas costas. Mas ele só fala que tá só bem inchado. Só que esse caso parece diferente das espirais anteriores. Ela tá parecendo mais uma concha. A namorada do protagonista já olha estranho, já que ela sabe da maldição que tem na cidade. E após a abertura a gente corta para um casal juvenil, que está sós numa casa abandonada. E o que você acha que dois jovens fazem numa casa abandonada? Eles discutem sobre a vida, afinal a família deles não apoia o relacionamento. Nisso aparecem duas cobras que estão se entrelaçando numa espiral e somem na casa enquanto o diálogo acontece. Nisso a gente volta para a garota principal, que caminha com uma outra amiga por um cemitério. Afinal, depois do último evento com a cremação do pai do Shuichi, não estão mais deixando cremar as pessoas, eles voltaram a enterrar. E aí surge um garoto do nada e começa a dar em cima da menina. Depois de fazer uma pegadinha. E obviamente ele toma um fora. E as meninas vão embora. Nesse momento, ela vê os pais daquele casal do take anterior separando eles. E o menino ainda toma um socão. O garoto explica depois para a protagonista que existe um problema das pessoas em aceitar a pobreza, o que resulta num transtorno. E por isso ele planeja fugir com a sua amada da cidade. Então a protagonista encontra seu boy no hospital onde está a mãe dele. Lá ele fala que está sentindo a maldição na cidade e que o pai dele infectou a mãe. E aí vem a teoria dele. A espiral atrai os olhares para o centro dela. E quando alguém toca a espiral, a pessoa então passa a desejar a atenção de todo mundo. Nessa hora ele também fala que o cabelo da namorada está crescendo. E ele não sabia o quão infeliz esse comentário foi. A protagonista começa a perceber que o cabelo está crescendo. E não é só em tamanho, mas também em fenômenos sobrenaturais. A cada dia que passa, o cabelo vai ficando mais encaracolado, tendo o formato das espirais. Além de começar a mexer com a cabeça de uma garota na sala que precisa ter mais atenção que a nossa protagonista. Ela precisa ser mais popular. E para piorar, lembra do lerdão que sofria bullying? Ele virou uma espécie de caracol humano e começou a andar pelas paredes da escola. A protagonista tenta cortar seu cabelo para se libertar da maldição. Mas a maldição não deixa isso acontecer e toma o controle como se tivesse uma consciência própria. Qualquer um que olhe torto reclame, recebe uma espiral na cara e sofre a maldição, ficando hipnotizado. A garota então vai ver o menino caracol, que foi posto num cativeiro, mas os pais dele aparecem e ela corre para se esconder. Os pais ficam incrédulos ao ver o filho transformado e não aceitam isso, então vão embora. A garota, se sentindo um pouco na situação dele, começa a jogar água nele por pena. O cabelo começa a ter vida e tomar uma forma própria. E isso afeta o namorado dela, que vê ela e foge. Nessa hora, o cara que deu em cima da menina aparece de novo, que tenta mais uma vez. Porém, toma outro fora, mas ele não aceita e diz que faria tudo pela menina, até entrar na frente de um carro. E aí, ele simplesmente se joga na frente do carro. E o óbvio acontece, ele é atropelado. Só que ele meio que vira uma espiral com o pneu do carro. É bizarro. E a pegadinha que ele tava segurando um palhaço pula da caixa, fazendo uma cara bizarra. No outro dia, indo para a escola num dia chuvoso, o menino caracol escapou do cativeiro e voltou a andar pelas paredes. Só que na verdade não é aquele outro, já é outra pessoa, é outro menino que também se transformou e acabou indo pro mesmo cativeiro. E agora dois caracóis num cativeiro, o que eles fazem? Simplesmente começam a acasalar do nada. E se isso já não fosse bizarro o suficiente, a invejosa aparece com o mesmo formato de cabelo da
da protagonista. Querendo chamar mais atenção que ela e se provar melhor, começa um fight de cabelo espiral. A invejosa parece estar sendo consumida pela sua maldição enquanto luta. E mesmo tendo a vantagem, o namorado do protagonista aparece e acaba sendo capturado pelo cabelo da sua amada. Só que capturado dentro do cabelo, ele puxa uma tesoura e consegue picotar o cabelo, libertando assim a sua namorada da maldição e também se libertando. Em contrapartida, a invejosa acaba sendo completamente consumida pelo seu cabelo, que se funde com o poste e vira tipo uma árvore trepadeira. E agora a cidade tem diversas espirais cabelos que têm vida própria para poder hipnotizar os outros e assim aumentar o nível de maldição. E o Shuichi consegue salvar sua amada, Kirie, e avisa que os caracóis fugiram. Eles seguem o rastro de gosma que levam ao ninho dos filhotes dele. Afinal, como são hermafroditas, podem ter filhos. E o próprio professor dele explica isso enquanto destrói os ovos nos chutes. Então, eles vão ajudar aquele casal do início do episódio a ter a fuga deles. Só que no meio disso, a família deles já estão ligados na fuga e estão indo atrás deles. E acabam encurralando a fuga, levando o casal, mais o casal de protagonistas até uma praia. E aí a bizarrice explode. Sabendo que não iam conseguir fugir e iam ficar separados, a maldição se manifesta. E eles se entrelaçam, se contorcem até virarem uma espiral, igual a da cobra no início do episódio que eles viram. E aí eles se fundem e vão pra água entrelaçados juntos agora para sempre. Que final romântico e bizarro. Nessa hora o farol volta a funcionar e começa a fazer as pessoas da cidade a rodarem em círculos, como se tivessem perdido a noção de espaço. Além disso, o professor que quebrou os ovos nos chutes também virou um caracol humanoide. E nessa hora a Kirie vê as crianças indo até o farol que voltou a funcionar. Ela segue as crianças até o topo e nesse caminho ela vê diversas espirais na parede que começam a afetar quem vai subindo. Mitsu, o menino que ela estava seguindo, chegou no topo e Kirie tá indo atrás dele. No meio do caminho tem os corpos de umas crianças que subiram junto e foram queimados, e também as outras crianças que subiram com ele ficaram paralisadas de medo. Ela manda eles descerem e vai atrás do último. Chegando no topo, tem uma super espiral no que seria a lâmpada do farol, que quando solta a luz, além de ser uma super rajada de calor que queima os corpos que estão lá embaixo, também mexe com a mente das pessoas da cidade. E percebendo que o farol vai acender, ela pega o Mitsu e começa a descer o mais rápido possível. Só que uma das crianças cai e acaba sofrendo o dano do calor, enquanto o resto da cidade sofria com o ataque da maldição espiral, agora no formato também da luz do farol. E pra saber o que mais vai acontecer de bizarro nesse anime, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pro YouTube te notificar quando sair o recap completo dessa obra. Ela vai ter 4 episódios e esse recap cobriu os 2 primeiros. Na minha opinião, eu achei bem perturbador, porém eu gostei muito, afinal eu gosto de terror e faz tempo que a gente não tem uma obra assim em lançamento. Comenta o que você achou. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Até o próximo recap. Valeu!